Oi, esse é o canal J Me Ajuda. Se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, como Telegram, WhatsApp e outras redes. A gente produz vídeos aqui vídeos na educação, saúde, enfermagem e marketing digital. Então é importante que você se inscreva no canal para você estar por dentro de todos os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo se você gostou também, ajude outros colegas ou amigos. Aqui são as hepatites virais. Aqui vai falar o que são hepatite A. Como essa parte do vídeo é para pessoas, qualquer pessoa que tem interesse, hepatites virais, o que quer dizer? Hepatite é inflamação no fígado, tá? E a hepatite é a inflamação, que pode ser por infecção ou somente inflamação. Aqui, no caso, que é hepatite, por que a gente está falando isso? Que a hepatite pode ser por medicamento, você fica usando abuso de medicamento, pode ser por bactérias, pode ser por fungos, pode ser por várias situações, pode provocar inflamação no fígado, tá? Por exemplo, hepatite é inflamação por excesso de gordura no fígado, que é decorrente de excesso de carboidrato e gorduras. Então, assim, várias coisas podem provocar inflamação no fígado. No caso aqui, nesse site, está focando as hepatites virais, porque são transmissíveis por sexo, tá? São infecções transmissíveis principalmente para o sexo, né? Então aqui vai falar o que é, aqui são as 5, para mostrar aqui, ó. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. É muita coisa, que como eu falei da ciência, é um dia para falar, ou mais, né? Então assim, se você saber que existe todas essas hepatites, é importante saber diferenciar elas? Não. O importante é você saber que existe elas, que tem tratamento e todas têm cura, tá? Mas o diagnóstico precoce, ou seja, saber que tem que começar o tratamento precoce é a melhor alternativa, porque todas podem te matar, tá bom? Aqui existe algumas diferenças de como você se contamina, a letalidade, ou seja, a capacidade de matar, entre outras informações, tá? Então, como é muita informação e tem muita diferença entre uma e outra, não vale a pena que eu vou complicar a sua cabeça. O importante é você saber que é uma inflamação no fígado, que pode se provocar por vírus, todas é importante fazer o diagnóstico rápido e iniciar o tratamento rápido. Os tratamentos são diferentes entre as doenças, tá bom? Então, essa é outra coisa importante você saber. Então, a gente não vai entrar em uma por uma, porque senão o vídeo fica enorme, tá? Mas é importante você saber isso, que transmite principalmente a B, e a C, a D e a E, pode ser transmitido por relação sexual sem camisinha, contato com sangue, esperma, secreção vaginal, secreção anal, só para vocês saberem isso. Aí aqui fala, o que é isso aí? Isso aí é o manual de conduta de tratamento, tá? Aqui a forma de prevenção, os materiais educativos, capacitação e monitoramento. Essa parte aqui é mais técnica, então não vou entrar muito. Mas, por exemplo, quem é profissional de saúde vai fazer os cursos que eu acabei de falar anteriormente, que são os testes rápidos de hepatite B e C, tá bom? O diagnóstico aqui do caso da hepatite pode ser feito por clínica, ou seja, sinais e sintomas que o médico pode te perguntar, ou você falar para ele. E o mais comum hoje em dia é o diagnóstico por exame de sangue. Então, o que a gente quer deixar aqui bem claro? Você pode fazer esse exame, principalmente a hepatite B e C, que são as mais comuns, as que mais levam à mortalidade. Você pode fazer o exame no seu posto de saúde, tá? Existe muitos lugares que chama a palavra, chama Fique Sabendo, que é os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C. E você tem autonomia de escolher, por exemplo, só quer fazer hepatite B e C, tá? Essas duas primeiro a gente pega por sangue, né? E relação sexual. E a hepatite B, com qualquer secreção, exceto suor. Então, e esse vírus B e C fica muito tempo vivo em objetos, tá? Uma lâmina é transmitido por ar. Aqui, novamente falando a questão de não compartilhar nenhum objeto cortante que entrou em contato com você, por exemplo, gilete, pastor barba, nada disso. As mulheres, negócio de manicure, tem que se usar o seu, porque o que a gente faz? Eu dou muita orientação para as mulheres, que as mulheres têm o hábito de usar os produtos lá da manicure. A manicure fala que esteriliza, mas assim, um material que chama autoclave é muito caro. Ele chega a ser 20 mil, 30 mil reais. Dificilmente a manicure vai ter uma autoclave, porque estufa, que geralmente é o que elas usam, não esteriliza. Desde 2009 não é indicado usar estufa para esterilizar, principalmente porque ela não mata o vírus da hepatite B nem o C, que é o mais fácil de transmitir por contato de sangue. Então, assim,
use o seu material, tudo, inclusive o esmalte, tá? A gente não vai entender detalhes aqui, que é muita coisa, demora muito tempo para explicar. Mas você, mulher, que vai fazer manicure, use todos, tudo seu, não use nada manicure, porque você não vai conseguir saber se a manicure tem expertise para fazer autoclave. E não é simplesmente colocar dentro da máquina. Existe muita coisa, muito conhecimento que muitos profissionais de saúde desconhecem sobre o processo de esterilização de materiais. Então, assim, imagine uma pessoa que não é profissional de saúde e elas confundem, porque estufa é muito barato, então a pessoa usa estufa, até 2009 era muito comum ser usado, mas depois de 2009 foi proibido usar a estufa como forma de esterilização, tá? Esses materiais, por causa do vírus da hepatite B e C, então tem que usar autoclave. E não sei aonde você vai, eu acho muito difícil uma pessoa pagar 30 mil ou até mais para ter um autoclave. E mesmo que pague, será que ela está usando de forma correta? Que existem muitos procedimentos para fazer usar de forma correta. Então, para evitar tudo isso, essa dúvida na sua cabeça, use os seus, não compartilhe, não use de ninguém, só use os seus materiais. A mesma coisa serve para os homens, você vai fazer corte, eu entro sempre na fazer corte de cabelo em outro lugar, que usa gilete, que é a navalha lá no barbeiro. Não deve se usar, porque ele está passando navalha lá e pode cortar alguém. Eu nunca vi alguém olhando se a pessoa esterilizou, tá? De forma adequada, e não é um álcool, nem passando álcool vai resolver. Se tiver o vírus da hepatite B e C naquele o mais que a gente vê é a pessoa passar o dedo na lâmina para tirar o excesso de pelo. Ninguém esteriliza. Então, você homem, não deixe usar aquela navalha para acertar o seu cabelo. Se foi usado em alguém com vírus da hepatite B e C antes de você e teve um corte, mesmo pequeno, que a pessoa não veja o sangue, depois o vírus está lá e seja usado em você, você pode pegar hepatite B e C. Isso é importante que as pessoas não levem isso em consideração. Como são detalhes da vida, você nunca parou para pensar. Qualquer objeto cortante que entre em contato com o sangue de uma pessoa, e sangue não precisa você ver um corrimento no líquido vermelho para ser sangue. Entendeu? Vocês têm essa visão. Existe um sangramento que é por capilar, que não é visível, não é vermelho. Então, assim, talvez vocês não sabem. Então, tenha atenção nisso. Não deixe usar a lâmina em você, tá bom? Então, você pode pegar hepatite B, C e outras doenças. Você, mulher, a questão que é o mais comum, que é a questão da manicure. Não use nenhum produto que não seja seu. Então, é isso que a gente queria falar aqui, que eu acho muito importante aqui. Prevenção e profilaxia. Aqui tem muita informação, mas eu vou tentar falar de uma forma resumida. Depois você clica nesse ícone e saiba mais. No caso da hepatite, nas hepatites, a principal forma de prevenção é usar camisinha durante a relação sexual, fazer a testagem de você e do seu parceiro sexual. Se você teve hepatite B ou C ou qualquer hepatite, fazer o diagnóstico, você deve iniciar o tratamento e também comunicar ao seu parceiro sexual para ele fazer o exame e saber se está contaminado ou não e iniciar o tratamento. Isso é básico, né? A questão de tratar o parceiro e fazer o diagnóstico do parceiro. O que eu queria mostrar para vocês aqui, uma coisa importante, que é uma ótima forma de prevenção é usar camisinha ou não compartilhar nenhum objeto cortante ou perfurante seu, né? Como a gente acabou de falar agora. No caso da hepatite B, existe a vacina, tá? A vacina que é em 3 doses que você pode fazer. Todo mundo tem direito, tá? Você faz ao nascer, depois faz 3 doses durante a sua vida, depois você está imunizado na maioria dos casos, mas não vou entrar muito em detalhes, isso aqui é muito conhecimento. Vou falar de forma geral para você. São 3 doses e você fica imunizado, e a chance de você se contaminar é muito, muito pequena, porque a vacina é muito eficaz, tá? A vacina da hepatite B. Até pouco tempo atrás, a hepatite C não tinha cura, é uma doença que você ia ter por resto da vida, poucas pessoas curavam, é um número muito pequeno, porque o tratamento não é tão eficaz. Hoje em dia, isso já passou de 90% a chance de você ter cura. Tratamento tem, sempre teve, para hepatite B e C. No caso da hepatite B, quase todo mundo cura. Poucas pessoas, no caso da hepatite B, que tem a doença crônica. Geralmente as pessoas curam, a gente chama de cicatriz forológica, que a maioria das pessoas tem.
mas é transmissível, pode colocar um monte de coisa, pode passar por bebê, entre outras coisas, né? Mas a maioria das pessoas converte, a gente fala, ou seja, torna-se imune pela doença que o seu próprio corpo consegue combater o vírus da hepatite B. É uma porcentagem muito pequena que tem a doença crônica. No caso da hepatite C já é o contrário, poucas pessoas conseguem imunidade pelo seu próprio corpo. Então a maioria das pessoas tem o vírus da hepatite C e ficam com ela de forma crônica, ou seja, mais de 6 meses. Provoca câncer, tanto a hepatite B como a C, né? A maioria das hepatites virais provoca câncer no fígado, né? Então, assim, hoje em dia, em 2021, 2021 não, mas bem antes, mas comentamos o vídeo de 2021, hoje a cura já aumentou a 90%. Hoje os tratamentos são muito mais eficazes. Então, assim, muita gente tem muito medo da hepatite C, mas hoje em dia não é necessário ter tanto medo, porque o tratamento hoje são seguros e a chance de cura é muito grande. E é importante fazer o diagnóstico precoce, porque a hepatite C é muito comum ter câncer, a pessoa tem que fazer transplante de fígado, entre outras coisas. Então, com o tratamento, evita isso, entendeu? E o bom do tratamento é tão eficaz que as pessoas mais graves são mais beneficiadas pelo tratamento da hepatite C. Então, assim, procure seu médico, que vai te orientar mais informações. É muita informação aqui. As hepatites têm muito conhecimento em todas, né? Então a gente não vai entrar em detalhes porque fica muito extenso. Então, hepatite B, novamente, tem a forma de proteção, que usa camisinha, compartilhar nada, hepatite C também. E a questão da hepatite B tem a vacina que você pode evitar. E existe a imunoglobulina também, para alguns casos específicos, e está escrito que a profilaxia é para isso, tá? Em acidente biológico, você pode... Biológico tá com sangue, tá? Se teve alguma relação sexual, por exemplo, alguém que tem hepatite B e você não é imunizado, você pode tomar imunoglobulina, estupro, entre outras situações, você pode fazer isso que é chamado profilaxia. E tem outras situações também, mas não vamos entrar que isso é muito específico para você. Então, assim, no caso das hepatites virais provocadas por vírus, todas têm tratamentos e todas podem ter cura, tá? E todas, mesmo se a pessoa não tratar, pode morrer, transmitir para as outras pessoas e transmitir para o bebê. Então, tem algumas diferenças, como é muita diferença entre uma e outra, a gente não vai entrar em específico aqui. Então, depois você pode clicar em cada um aqui e aprofundar. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e colegas e conhecidos que possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de ir aqui na descrição. Não se esqueça de ir aqui na descrição, porque aqui a gente tem indicações de livros, e-books, cursos e produtos na área de saúde, educação, marketing digital, que você pode se interessar. E aqui a gente também tem... Aqui você tem a possibilidade de ser nosso afiliado com 40% de comissão. A gente dá suporte e estrutura para você poder divulgar o nosso produto e suporte também. Então, assim, não esqueça de ir na descrição, até porque na descrição a gente também tem links de vídeos relacionados a esse vídeo que você acabou de assistir, links de playlists e outros, tá? Então, assim, você no próximo vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado.